9.637 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Organizações Sociais, seção 1 da Qualificação. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei. Artigo 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social. Inciso 1. Comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre a linha A, natureza social de seus objetivos, relativos à respectiva área de atuação. A linha B, finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. A linha C, previsão expressa de a entidade ter como órgãos de deliberação superior e de direção um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do Estatuto, asseguradas aquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta lei. A linha D, previsão de participação no órgão colegiado de deliberação superior de representantes do poder público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral. A linha C, composição e atribuições da diretoria. A linha F, obrigatoriedade de publicação anual no Diário Oficial da União dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão. A linha G, no caso de associação civil, aceitação de novos associados, na forma do Estatuto. A linha H, proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. A linha I, previsão de incorporação integral do patrimônio dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de sua atividade em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, na proporção dos recursos e bens por esses alocados. Inciso 2. Haver aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular de órgão supervisor ou regular da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. Seção 2 do Conselho de Administração. Artigo 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo Estatuto, observados para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação os seguintes critérios básicos. Inciso 1. Ser composto por, a linha A, 20 a 40% dos membros natos representantes do poder público definidos pelo Estatuto da entidade. A linha B, 20 a 30% de membros natos representantes de entidades da sociedade civil definidos pelo Estatuto. A linha C, até 10%, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
A linha D, 10 a 30% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notória capacidade profissional e conhecida idoneidade moral. A linha E, até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. Inciso 2. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 4 anos, admitida uma recondução. Inciso 3. Os representantes de entidades previstos nas alíneas A e B do inciso 1 devem corresponder a mais de 50% do Conselho. Inciso 4. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto. Inciso 5. O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. Inciso 6. O Conselho deve reunir-se ordinariamente no mínimo 3 vezes a cada ano e extraordinariamente a qualquer tempo. Inciso 7. Os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que nesta condição prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem. Inciso 8. Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ou assumir funções executivas. Artigo 4º. Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras. Inciso 1. Fixar o âmbito de atuação da entidade para a consecução do seu objeto. Inciso 2. Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade. Inciso 3. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos. Inciso 4. Designar e dispensar os membros da diretoria. Inciso 5. Fixar a remuneração dos membros da diretoria. Inciso 6. Aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de 2/3 de seus membros. Inciso 7. Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências. Inciso 8. Aprovar, por maioria, no mínimo, de 2/3 de seus membros, o regulamento próprio, contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade. Inciso 9. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividade da entidade, elaborados pela diretoria. Inciso 10. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa. Do contrato de gestão. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1º. Artigo 6º. O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização social. Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação, pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada. Artigo 7º. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e também
os seguintes preceitos. Inciso 1. Especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade. Inciso 2. A estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções. Parágrafo único. Os ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários. Seção 4. Da execução e fiscalização do contrato de gestão. Artigo 8º. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada. Parágrafo 1º. A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do poder público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Parágrafo 2º. O resultado atingido com a execução do contrato de gestão devem ser analisados periodicamente por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. Parágrafo 3º. A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Artigo 9. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no país e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. Até o término da ação, o poder público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade. Seção 5. Do fomento das atividades sociais. Artigo 11. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública para todos os efeitos legais. Artigo 12. As organizações sociais
poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Parágrafo 1º. São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. Parágrafo 2º. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. Parágrafo 3º. Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais dispensada a licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. Artigo 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio da União. Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do poder público. Artigo 14. É facultado ao poder público a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem. Parágrafo 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. Parágrafo 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes de contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria. Parágrafo 3º. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus num órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social. Artigo 15. São extensíveis no âmbito da União os efeitos dos artigos 11 e 12, parágrafo 3º, para as entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta lei e a legislação específica de âmbito federal. Seção 6 da desqualificação. Artigo 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. Parágrafo 1º. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. Parágrafo 2º. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Das disposições finais e transitórias. Artigo 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de 90 dias, contado da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público. Artigo 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde expressos no artigo 198 da Constituição Federal e no artigo 7º da Lei 8.080. Artigo 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão
educativa poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos. Artigo 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização, PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União que atuem nas atividades referidas no artigo 1º por organizações sociais, qualificadas na forma desta lei, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. ênfase no atendimento do cidadão cliente. Inciso 2. ênfase nos resultados qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados. Inciso 3. Controle social das ações de forma transparente. Artigo 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Fundação Roquette Pinto, entidade vinculada à Presidência da República. Parágrafo 1º. Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto. Parágrafo 2º. No curso do processo de inventário da Fundação Roquette Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Parágrafo 3º. É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo 1, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo. Parágrafo 4º. Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja parte ativa ou passivamente serão transferidos para a União na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia Geral da União. Artigo 22. As extinções e absorção de atividades e serviços por organizações sociais de que trata esta lei observarão os seguintes preceitos. Inciso 1. Os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro em extinção nos órgãos e nas entidades indicados no anexo 2, sendo facultada aos órgãos e entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor irrecusável para este, com ônus para a origem, a organização social que vier a absorver as correspondentes atividades observados os parágrafos 1º e 2º do artigo 14. Inciso 2. A desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais, a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso. Inciso 3. Os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão. Inciso 4. Quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada mediante critério especial a ser enviado ao Congresso Nacional para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social. Inciso 5. Encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos, vagos e os em comissão serão considerados extintos. Inciso 6. A organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação OS. Parágrafo 1º. A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato de gestão na forma dos artigos 6 e 7. Parágrafo 2º. Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas nos incisos 4, parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas. Artigo 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquete Pinto no Estado do Maranhão ao governo daquele Estado. Artigo 23-A. Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquete Pinto e do extinto Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos e entidades da administração pública federal, independentemente do disposto no inciso 2 do artigo 37 e no inciso 1 do artigo 93 da Lei 8.112, assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem alteração de cargo ou de tabela remuneratória. Parágrafo único. As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se encontram cedidos nos termos do inciso 1 do artigo 22 e do artigo 23 desta lei. Artigo 24. São convalidados os atos praticados com base na medida provisória 1648. Artigo 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.